Com você, Papo de Craque. Papo de Craque, agora na Transamérica Rio. A melhor do futebol, Transamérica, Mário Salles. Avisa lá, 8 da noite, 21 minutos em Fortaleza. Olha o Gangan da garganta, passou, já tá tudo bem, beleza? Hoje o Papo de Craque estreando em novo horário. A partir de 8 da noite tivemos aí o programa político. E então nós vamos começar o nosso Papo de Craque. Muita informação pra você. Um programa que vai além do óbvio. Um programa onde o destaque é notícia, onde o destaque é a informação. Aqui você ouve esporte, aqui você ouve notícia. E a primeira do programa é o seguinte: o Ceará é o 13º colocado na classificação geral do Campeonato Brasileiro. Transamérica. O Ceará está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu puxei agora há pouco a classificação no site oficial da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e o Ceará não está mais na lanterna. Pelo menos enquanto rolar o recurso do Ceará lá no tribunal da CBF, o Ceará fica na 13ª colocação. E quem traz detalhes pra nós é o repórter Renato Martins. Boa noite, Renato. O dia a dia dos clubes. Boa noite, Mário. Como nós conversávamos, é verdade sim. 13º lugar, o Ceará não saiu ainda da sua posição que estava desde a terça-feira última passada, e o Dr. Clark fala se isso já foi o recurso impetrado com efeito suspensivo ou somente a CBF tira os pontos quando é transitado em julgado, Dr. Clark. Não, é porque a CBF só muda, e isso é uma hipótese que eu estou dando, quando transita em julgado a ação, né? Até o momento nós só temos uma sentença que está sob um grau de recurso. Então por isso que eu acho que a CBF não alterou ainda. Ouviram o Dr. Clark Leitão? Depois do amistoso de sábado em Paraipaba, quando o time B venceu de 1-0 a seleção local, o Ceará hoje voltou a treinar em 2 expedientes. Pela manhã, trabalho físico com o preparador Tuco, e à tarde com a volta do técnico Zé Teodoro e também do jogador Reinaldo Aleluia. De fora, Clécio, Jobson e Clodoaldo. As primeiras do Ceará. Renato Martins, repórter Transamérica. A melhor do futebol, Transamérica, Mário Salles. Nada melhor do que estar na 13ª colocação, não é? Se estivesse na última colocação, o clima seria pior ainda. Pelo menos é um consolo, né, Geraldo Oliveira? Boa noite. Muito boa noite, Mário, os amigos da Transamérica. Sem dúvida que acontecendo o recurso é natural que esse tipo de coisa aconteça. Né? A CBF... Pelo menos o jogador, quando abrir o jornal ou quando ouvir a rádio, não vai ouvir o Ceará na última colocação. Não desmotiva, né? Tem aquele efeito, né? Esperado por todos. Então, é natural que esse tipo de coisa ocorra, que a CBF realmente coloque o Ceará novamente com os 6 pontos, com o recurso acontecendo. Vamos lá, Martins Andrade, a sua opinião. Boa noite, Martins. Boa noite a você, Mário. Boa noite aos amigos da Transamérica. O Ceará tem que fazer o seguinte: limpar as gavetas lá de Porangabuçu, colocar gente de competência para que isso não mais ocorra e não deixe a torcida nessa situação, e o Ceará não passe mais por esse vexame de atingir uma lanterna, ser lanterna da sua competição com 6 pontos ganhos, já aí num estado de trabalho muito bem feito. É limpar as gavetas, tirar o pessoal que está lá dentro e botar gente competente para que isso não mais ocorra, Mário. Informação com credibilidade. Na Transamérica, Papo de Craque. Cadeira Cativa. Na nossa cadeira cativa desta segunda-feira do programa no novo horário, ex-jogador Januário, empresário do ramo de autopeças, treinador de futebol, né? Já estará voltando a dirigir as equipes, ele que tem um projeto para trabalhar com a prata de casa. Mas pela tua experiência, Januário, você que atuou em grandes clubes, marcou história no Vasco da Gama, até mesmo no Ceará Sporting Clube, uma situação de lanterna incomoda muito, né? Boa noite, Januário. Boa noite a todos, boa noite a você, Mário. É claro que incomoda, né? Eu acho que essa notícia nos vestiários para os jogadores da perda desses 6 pontos, eu acho que se eu tivesse no vestiário também eu ia sentir, mas foi muito mesmo lamentável essa perda desses 6 pontos, porque o Ceará estava num momento bom e eu tenho certeza, se aquela notícia não fosse de última hora no vestiário, o Ceará poderia ter ganho do Paulista e estar hoje numa situação melhor.
Tá legal, o Januário tá conosco aqui no Papo de Craque, ele vai ficar na cadeira cativa até o final do programa. E aqui a informação não para, é uma informação atrás da outra. Daqui a pouquinho o Douglas Albertini vai fazer o seguinte, ele vai dizer que a Nike foi processada por transferências ilegais do PSG. Segura por aí a parada que ele volta já já. Vamos na informação do Fortaleza. Bebel de Souza, boa noite, Bebel. Dia a dia dos clubes. Boa noite, Mário. Boa noite ao ouvinte Transamérica. O Fortaleza que desembarcou em nossa capital às 19 horas, chegando às 19 horas no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Houve um atraso no voo, a equipe que chegaria por volta das 14 horas e 50 minutos só desembarcou em nossa capital às 19 horas, ou seja, cerca de 1h30 atrás. Quem se destacou ontem na partida, jogando ali naquele esquema do 3-5-2, foi o zagueiro da Sobra, o atleta Galeano. Galeano, você se ouve bem, né? Apesar de todas as críticas, no início do segundo tempo, alguns passos errados, mas você se ouve bem, a equipe trouxe um grande resultado. O objetivo nosso era vencer, né? E nós tivemos até condições de vencer a partida, né? Até depois do jogo a gente estava lamentando muito pelas oportunidades, né, que nós tivemos e não conseguimos convertê-las em gol, né? Então a gente sentiu por isso, mas foi um jogo, né, onde a gente jogou de igual para igual e teve personalidade e fizemos um bom jogo. O importante é somar pontos, né, fora de casa. E a palavra do atleta Galeano, nós que acompanhamos o desembarque da delegação do Fortaleza no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Bebel de Souza, repórter Transamérica. A melhor do futebol, Transamérica. O Martins Andrade acompanhou comigo ontem a transmissão do Flamengo e Fortaleza e fala agora sobre o Galeano. O Galeano ontem se ouve bem, apesar do Fortaleza ter começado aquele jogo naquela prensa, né? Mas o Januário sabe aqui como é que é. Quem joga fora de casa, o técnico já vai dizendo, vamos tentar matar nos primeiros 20 minutos pra gente deixar os caras meio assim tonto, e aí eles vão pra reação e a gente vai lá e marca mais. Eu acho que é mais ou menos assim. O Januário jogou futebol e eu andei correndo atrás também de bola, mais ou menos assim. Só correndo, né? Então, ele se ouve bem naquela cobertura, naquela de ficar atrás. Lógico que, como Fortaleza, todo mundo no início foi meio dispersivo. Depois Fortaleza se firmou e se tivesse mais tranquilidade na hora de finalizar, se aproveitasse melhor o potencial de alguns jogadores fora da grande área, como o Bechária, Fortaleza teria vencido o jogo ontem. Bom, se fosse Fortaleza e Vasco da Gama, você do Vasco da Gama, Januário, passados 15 minutos de pressão total, o que é que passa na cabeça do jogador quando não vê que não sai o gol e que o time adversário, o time visitante começa a crescer? Quando você está jogando fora de casa, é ideal você suportar aquela pressão dos 20 primeiros minutos, né? Uhum. Isso o Fortaleza fez bem e em determinado momento do jogo você traz a torcida adversária pro seu lado. O time de casa fica incomodado, não fica? Com certeza. E o Flamengo tá num momento bom, o Flamengo tem uma equipe que vai crescer dentro do campeonato. Eu acredito que o Flamengo esse ano briga não pelo título, mas pela Libertadores. Tem Sul-Americana, tem Libertadores. Alguma pergunta de vocês dois aqui pro Januário? Geraldo? Não, a gente lembra tanto aí do Januário, época boa do Ceará Sporting Clube, antes mesmo no ABC, né? Grande fase no ABC, né, Januário? Bom, com relação ao Fortaleza, eu até estava conversando em off, antes de começar o programa, com o nosso querido Martins Andrade, que acompanhou o jogo. O certo é que o Fortaleza apresentou um bom volume de jogo, né? Na partida de ontem, pressionou, criou chances, então... Pelo visto, o problema do Fortaleza, ainda bem que conseguiu trazer um pontinho de lá, porque é importante, né, Januário? Numa Série A como essa, você conseguir pontuar jogando fora, não é verdade? Exato, né? Porque o Fortaleza estava num momento ruim, que tinha perdido o estadual, né? Estava com crista baixa e começou bem o campeonato, nem a torcida acreditando, né? Conseguiu 2 vitórias consecutivas dentro de casa. E esse empate realmente vai dar moral para a equipe, e eu torço muito para o Fortaleza nesse momento que está passando, porque o Fortaleza tem que permanecer na primeira divisão. Uhum. E o Márcio achou o lugar ideal para o Galeano, porque o Galeano já tem uns 3 anos que vem jogando na sobra. E na final do campeonato ele jogou com 2 volantes. Eu acho que foi o erro do técnico Fortaleza, porque o meio-campo do Fortaleza ficou mais vulnerável. E o meio-campo do Ceará tem um meio-campo muito pegador, são 3 moleques novos. É verdade. Só tem o Luiz Fernando que não marca, né? Mas o Leandro, o Jorge Henrique, o Fernando Henrique e o Léo fizeram a diferença na final, que não deixou o meio-campo do Fortaleza jogar. E o Fortaleza tem um jogador que eu prefiro ele jogando no meio-campo, que é o Marzinho Lima. A hora que o Fortaleza achar um lateral
Difícil encontrar um lateral agora, né? Mas o Mazinho Lima no meio, ele faz a diferença. Ô Mário, então, só pra fechar, então, pelo visto, aquela coisa da finalização, né? O Fortaleza continua sem ter, né, Martins? A coisa da finalização, apesar do Bechara ter jogado bem ontem, mas ainda tá faltando também ali um jogador particular melhor no meio campo. 8h33 em Fortaleza, Papo de Craque na Transamérica, volta já! Transamérica. Rede Transamérica, agora no Japão. As mais pedidas dos karaokês. Transamérica Hits, 8h34. Gol na Copa 2006 sem a equipe esportiva Transamérica Hits. Toca a bola pra um, toca a bola pro outro. Acho que vai ter, hein? E gol! Gol na Copa 2006 com a equipe esportiva Transamérica Hits. Olha o Brasil, Emerson colou pra Rivaldo, deixou pra Ronaldo, pintou o gol, bateu! Transamérica Hits na Copa 2006. Muito mais gol, muito mais hits pra você. Pega bem, confira Transamérica Hits. Transamérica Hits. Muito mais esporte, muito mais hits pra você. A melhor do futebol. Transamérica, Mário Salles. Avisa lá que são 8h37, 8h37 da noite. A Nike é processada por transferências ilegais do PSG. A divisão europeia da Nike foi processada no caso das supostas irregularidades nas transferências e contas do PSG, informaram hoje fontes judiciais.